Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Vítor, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco. Um treinador jovem que está há muitos anos no futebol nórdico e vamos certamente ter uma conversa muito interessante sobre aquilo que tem sido o teu percurso e o contexto competitivo aí nos países escandinavos. Boa tarde, Francisco. O prazer é todo meu. Desde já agradecer o teu convite, agradecer o vosso convite e dizer que tenho acompanhado bastante aquilo que têm sido as vossas entrevistas a vários treinadores de renome e tem sido excelente poder ver os conteúdos que vocês têm partilhado connosco e, portanto, é um gosto estar aqui contigo a falar um pouco sobre aquilo que tem sido a minha experiência por aqui, por estes lados. Muito bem, é isso mesmo e esperemos também que seja um episódio de referência este aqui contigo. E vamos começar então por aquilo que foi o início da tua carreira como treinador. Como é que se deu? Tu és um treinador jovem, tens 32 anos, como é que começaste a dar os primeiros passos nesta carreira como técnico? Não, os primeiros passos começaram na altura quando entrei na universidade. Eu entrei na universidade em 2015 em Évora para o curso de Desporto e Educação Física e nessa altura foi uma altura em que o boom dos treinadores do treino em Portugal estava bastante evidente, com o Mourinho à cabeça, etc. E portanto foi sempre algo que esteve bastante presente, é algo que estava a emergir na altura. Eu, como sempre ligado ao futebol, foi algo que quis desde o primeiro momento avançar e ter mais conhecimento sobre a área e, portanto, foi muito fácil a ligação tanto ao treino desportivo, que acabei por seguir tanto na licenciatura como mestrado e mais tarde em doutoramento, em treino desportivo, sempre ligado a futebol e, portanto, foi por aí que começou. Primeiro na Universidade de Évora e depois começando nas equipas de formação, como normal, e depois na Universidade de Lisboa, onde dei os meus primeiros passos como estudante de doutoramento, onde também sempre ligado a futebol, onde trabalhei com alguns dados do Manchester City na altura, e portanto, e depois mais tarde, enquanto estava no doutoramento, apareceu esta oportunidade de ir para a Noruega em primeiro lugar, e pronto, foi assim que começou. Entretanto, enquanto estava no doutoramento, estive a trabalhar com um grande amigo, com o Luís Freira, como adjunto. Trabalhámos na Ericeira durante os primeiros anos, naquilo que foi o nosso primeiro espaço no futebol sénior, aí que tudo começou. E um grande abraço para o Luís e para a equipa técnica, ver que eles estão agora vão começar a próxima época já na Primeira Liga. Foi excelente, foi os primeiros passos juntos. Aliás, nós estudámos juntos, foi sempre um grande amigo e um treinador de referência que é o Luís. Foi aí que tudo começou e depois, naquilo que era a nossa segunda época no Ariceirense, acabámos por aparecer esta proposta, acabámos por nos separar, o Luís ficou cá, trilhou um caminho excelente, notável, único naquilo que é o futebol em Portugal. Eu acabei por ingressar na Noruega, onde passei 6 anos e neste momento estou na Suécia, na minha primeira época. Exatamente, e o Luís também é um amigo nosso aqui da ProScout, que já passou aqui também pelo Scout Talks. Tu disseste, tu estiveste ligado ao futebol de formação, no Juventude de Évora, depois também no Ericeirense com a equipa técnica do Luís e seguiste para a Noruega, como referiste, em 2014, para seres adjunto do Strom Godset da equipa B. Mas como é que surgiu mesmo este convite e o que é que te levou a aceitar esta mudança de Portugal, um país quente, com boas temperaturas, para o frio da Noruega?
Claro, Francisco, como podes imaginar, essa é uma pergunta que já tem tido algumas, durante os últimos anos, tem sido recorrente, na verdade. Claro. Mas para dar um pouco de contexto, o Sturm Gutset provavelmente não é um clube muito conhecido em Portugal, mas na altura, eu ingressei em janeiro de 2014. Eles tinham sido campeões em novembro de 2013. Portanto, foi uma hipótese de ingressar num clube que tinha acabado de ser campeão norueguês, que não tem sido muitas vezes. Foi um clube que desde 2008, ano em que acabaram por não descer divisão, lutaram para não descer divisão, desde 2008 até 2013 subiram, todos os anos subiram na tabela. Todos os indicadores de performance foram melhorados ano após ano e acabaram por, em 2010 ganharam taça, 2011 acabaram por ficar em terceiro, 2012 em segundo, 2013 em primeiro lugar. Foi uma subida consubstanciada muito na aposta de jogadores jovens e na aposta do desenvolvimento do clube. Mais nisso do que em comprar jogadores. E, portanto, aquilo que foi a visão do clube após terem conseguido finalmente alcançar o patamar de se sagrarem campeões da Noruega, aquilo que era a visão do diretor desportivo e do treinador principal, que ele fez esta toda carreira desde 2008 até 2013, até serem campeões, o Ronny Deila, que mais tarde foi para o Celtic. A visão do clube seria a de garantir que, agora que conseguimos chegar ao primeiro lugar, seria de continuar a manter a mesma visão, continuar a apostar em jogadores jovens, não mudar a visão do clube. E, portanto, o que é que eles quiseram? Quiseram, logo após serem campeões, a primeira medida que tomaram foi de vir procurar um treinador europeu, um treinador que fosse ou espanhol ou português, e que pudesse ingressar na equipa B, como principal responsável pela equipa B e por toda a academia, e que lhes desse garantia de que nos anos seguintes conseguiriam continuar a poder apostar nos jogadores jovens e que conseguiam ter garantia de qualidade a vir para a equipa principal. E foi nesse sentido que vários dos responsáveis do clube viajaram até Portugal. Encontraram-me nessa altura em que eu estava a trabalhar com o Luís Neira Ericeira e estava a fazer o meu doutoramento na FMH. E, entretanto, reuniram-se com várias outras pessoas, acabaram por se reunir comigo, gostaram daquilo que ouviram. Foi um projeto que me agradou também bastante, até por o facto de ter um papel de referência, de alguma preponderância naquilo que era a estrutura do clube. Foi aquilo que foi a primeira medida que tomaram após serem campeões. Foi uma aposta clara, ingressar num campeão, numa equipa que teria acabado de ser campeã na Noruega. Portanto, foi algo extraordinário. Alguns talentos do clube que estavam na altura, que agradou bastante trabalhar com eles. Tínhamos, por exemplo, o Martin Odegaard, que foi era o jogador mais novo da minha primeira equipa no Sturm Gutset. Mais tarde, no final de 2014, acabou por ser vendido para o Real Madrid, sagrando-se o primeiro jogador norueguês da história a jogar no Real Madrid. Portanto, tinha um papel de relevância e, portanto, agradou bastante o projeto que tínhamos. E foi lá que passei os meus primeiros 5 anos aqui na Noruega. Passei 5 anos no Sturm Gutset. Quando lá cheguei, claramente tínhamos 3 jogadores de seleção nacional, 3 jogadores de seleção nacional jovens. O Martin Odegaard era um deles, tínhamos outros 2. Quando saí de lá em 2018, em dezembro de 2018, que depois entrei em 2019 no Kongsvinger, quando saí de lá, deixei lá 23, trabalhei com 23 jogadores de seleção nacional durante estes 5 anos e, portanto, crescer de 3 para 23 foi excelente. Em 2016 acabámos por ser a equipa, o clube que mais jogadores teve nas seleções nacionais jovens na Noruega e com mais minutos jogados. Portanto, tivemos um bom crescimento, tivemos uma excelente, acabámos por vender, acho que sub-23, né, durante os primeiros 4, 5 anos, em termos de vendas para fora, fomos também a equipa que mais vendeu. O Sturm Gutset foi dos clubes que mais vendeu. E, portanto, acabou por ser um projeto que
que correu bastante bem. Foi uma excelente introdução ao mercado nórdico e depois mais tarde acabou por ter algumas oportunidades de sair. Quis manter-me lá durante algum tempo, mantive-me lá durante 5 anos para mostrar também alguma regularidade no trabalho e depois acabei por ingressar em 2019, na época passada, no Kongsvinger. Exatamente, e acabou por ser esta aposta na metodologia por parte do clube, do Strømsgodset, acabou por ser uma aposta ganha, como tu próprio referiste agora, e era precisamente aí que eu ia agora chegar. Em 2019 foste para o Kongsvinger, que estava na segunda liga, salvo erro, também como treinador adjunto. Como é que foi esta experiência e o que é que encontraste neste contexto competitivo? Ou seja, se o contexto, os nórdicos, os campeonatos nórdicos já são um pouco desconhecidos para a maioria dos adeptos de futebol portugueses, o que é que nos podes dizer daquilo que era a realidade da segunda divisão? Só uma pequena correção, Francisco. Quando sair do Strømsgodset para o Kongsvinger, fui como treinador principal para o Kongsvinger. Ok. O Strømsgodset estava como treinador principal da equipa B e depois fui para treinador principal na segunda liga norueguesa para o Kongsvinger. Exatamente, ok. Kongsvinger é um clube que em 2016, por exemplo, teve como treinador o Luís Pimenta, que fez um excelente trabalho. Exato. Acabou por ir com eles à final da taça norueguesa, estando na segunda divisão, acabou por jogar uma final da taça em 2016, julgo que foi em 2016 contra o Rosenborg. E desde então ficou presente, pronto, uma excelente imagem dos treinadores portugueses lá. Após o Luís ter saído, o Luís Pimenta saiu no final da época de 2016, após ter ido à final da taça. O que aconteceu foi que o clube, tanto em 2017 como em 2018, não conseguiu atingir os resultados que pretendia. Acabou por ficar, eu creio que 10º lugar, 11º lugar, por aí, ambos nas seguintes, nos 2 anos após o Luís ter saído. E pronto, que aquilo que já tinham procurado, gostavam de voltar a ter um treinador português, já tínhamos tido alguns contactos, tínhamos acabado por não acontecer antes, acabou por acontecer depois. E foi uma boa oportunidade. A segunda liga norueguesa é uma liga bastante competitiva. Diria que é muito semelhante àquilo que é a segunda liga portuguesa também, em termos de semelhança entre as equipas. Não existe, podes ganhar em qualquer lado, podes perder em qualquer lado. É muito renhido. O sistema de qualificação, as 2 primeiras equipas sobem e depois tens até ao 6º lugar as outras 4 equipas, o 4º, 5º e 6º. O 3º, 4º, 5º e 6º acabam por lutar pelo play-off de acesso, ainda à subida, portanto jogam depois da final. Quem ganhar deste torneio, entre do 3º ao 6º, acaba por tentar subir divisão contra a terceira última da primeira liga. O grande objetivo seria ficar nos 6 primeiros, tentar ir ao play-off de acesso. Acabámos por conseguir ficar em 5º lugar, o que foi a melhor classificação do clube nos últimos 10 anos. Portanto, melhorar daquilo que tinha sido um 10º lugar para um 5º lugar, numa liga bastante renhida. Ganhamos o primeiro play-off de acesso à subida e depois acabámos por perder no segundo play-off de acesso. Foi que acabou a nossa época, mas bastante satisfeito com aquilo que fizemos. Fizemos aquilo, pronto, em termos de, olhando para aquilo que foi os resultados, fizemos o 5º lugar, tal como o Luís Pimenta tinha feito em 2016. Foram as 2 melhores épocas, claramente, dos últimos 10 anos do clube, desde que o clube tinha estado na primeira divisão pela última vez, desde que subiu pela última vez, que foi em 2009. Estas foram as 2 melhores épocas que tivemos e, portanto, foi um gosto de objetivos alcançados. E depois no final desta época tive a oportunidade de dar o passo para a Suécia. Apareceram alguns convites e entretanto entrei agora na Suécia, onde estou no Örebro Sport Club e onde trabalho como First Team Coach. O clube tem uma estrutura muito semelhante àquilo que é a estrutura inglesa de manager, First Team Coach e depois os restantes adjuntos. Portanto, o clube tem como manager o Axel Schell, que já está no clube há alguns anos e ficaram bastante interessados em mim e acabamos por surgir o convite para vir para First Team Coach, outra vez um projeto neste momento na primeira divisão sueca, que é superior em termos de nível àquilo que é a realidade norueguesa, e onde consigo tenho bastante
bastante relevância naquilo que é o processo de treino, tanto no processo de treino como naquilo que é a estrutura do clube. Uhum. Exatamente, eu aqui queria fazer essa correção, porque há bocado tinha-me enganado, eu tinha aqui esse apontamento, que tinha sido treinador na segunda liga, e também nesse sentido de dar continuidade ao trabalho que o Luís tinha feito. O Luís também, que já foi aqui convidado, não deste podcast, mas numa entrevista da ProScout, e que agora recentemente até assumiu o comando técnico da seleção sub-19 da Noruega, salvo erro. E é bom ver os portugueses a darem cartas aí no norte da Europa. E eu agora iria falar precisamente aí sobre a tua mudança para a Suécia, para o Örebro, e perceber como é que se dá esta mudança de país, de contexto. Já falaste um pouco, mas também falar sobre aquilo que é o teu perfil como First Team Coach e as tuas responsabilidades no período de treino e de jogo. Sim, claro. Eu tinha contrato de 2 anos no Kongsvinger. Após terminar a época de 2019, ainda tinha esta época supostamente ainda teria de contrato com o Kongsvinger, mas após ter surgido esta hipótese, acabámos por amigavelmente aceitar. O clube aceitou que eu pudesse sair, e portanto seguir em frente. O grande objetivo, a Liga Sueca, como tinha dito, é superior àquilo que é a Liga Norueguesa, apesar da Liga Norueguesa ter vindo a crescer bastante nos últimos anos. Mas trabalhando na Primeira Liga Sueca é um bom nível, é um bom nível. E portanto foi uma experiência que queria ter, especialmente também pelo facto de trabalhar num clube que tem uma estrutura diferente daquilo em que eu estava habituado a trabalhar. Eu ainda nunca tinha trabalhado num clube onde existisse o conceito de manager, em vez de diretor desportivo e treinador principal, mas o conceito de manager e de first team coach, e portanto acho que bastante relevante. Não só por dar um passo em frente em termos de nível competitivo, mas também pelo facto de ter uma organização diferente. Aqui na Suécia existem vários clubes, não são muitos, mas existem vários clubes, existem 4, 5 clubes que têm essa estrutura de manager. Portanto, é algo que eles estão muito ligados àquilo que é a cultura inglesa e que trazem e que utilizam bastante semelhanças. Enquanto First Team Coach, aquilo que tens como principal responsabilidade do processo de treino, aquilo que é o dia-a-dia da tua equipa. Trabalhas praticamente como um head coach, sabendo que tens acima de ti o manager, a pessoa que faz o controle do mercado e que é líder, tem principal responsabilidade no momento de direção do jogo, de liderança durante o jogo. Durante a semana tens a principal responsabilidade de organizar tudo aquilo que é a semana de treino, e tens uma ligação muito próxima com o manager do clube e tudo aquilo que é intervenção no mercado. E pronto, é basicamente o trabalho daquilo que é um treinador principal, excepto a liderança no dia do jogo. E o contacto com os mídia, que também é mais feito pelo manager. Muito bem. E como é que, até ao momento, como é que tens avaliado a vossa temporada? A nossa temporada, o projeto do Örebro fez-me lembrar um pouco aquilo que foi o projeto inicial que me foi proposto pelo Strømgodset. Tem bastante semelhanças. Temos vários jogadores de seleção nacional, vários jogadores jovens, no qual o clube quer apostar, até porque aqui na Allsvenskan, naquela que é a primeira liga sueca, existe uma diferença. A diferença, por exemplo, entre o budget do Malmo, que é cronicamente o principal candidato ao título, e aquilo que são ali o top 6, top 8, é bastante diferente daquilo que é as restantes equipas. Existe uma diferença bastante grande em termos de budget. À semelhança daquilo também que existe na Liga Portuguesa, por exemplo, entre os 3 principais e depois os restantes. O Braga também já tem um budget bastante próximo, mas existe uma discrepância bastante grande. E, portanto, para nós, a visão do clube para conseguir a longo termo, médio e longo prazo, conseguir lutar pelos lugares que dão acesso à Europa, estar entre os primeiros 6. Aquilo que tem que fazer é uma aposta clara naquilo que é a formação de alguns dos jovens que já estão na equipa principal, tentar desenvolvê-los e mais tarde, eventualmente,
com vendas, reinvestir o dinheiro das vendas de jogadores no mercado e dessa forma conseguir aos poucos colmatar a diferença que existe entre o meio da tabela e aqueles que estão um pouco mais acima da tabela. É uma equipa que nos últimos anos eu creio que nos últimos 5 anos fez 9º lugar em 4 deles. Portanto, apenas em 2017 fez 11º e nos outros 4 fez 9º lugar. Portanto, é uma equipa de meio da tabela, uma equipa que está consolidada ali no meio, entre 9º, 10º, 11º, é onde tem estado nos últimos, desde 2015, 2014. É uma equipa que tem, nos últimos anos, tinha jogado em termos táticos, com uma linha de 5 defesas, organizada, um bloco defensivo um pouco mais baixo. A visão foi a equipa que na época passada mais gols sofreu e cujos guarda-redes mais defesas teve da liga toda. Portanto, foram 2 parâmetros que o clube queria mudar. Acabamos por mudar para uma defesa de uma linha de 4, um pouco mais agressivos, defender um pouco mais alto, etc. Portanto, esse tem sido o principal aspecto que temos tentado desenvolver. Neste momento, a pausa devido ao Corona foi uma pausa que nos ajudou de certa forma, apesar de não ser algo agradável, mas foi algo que nos ajudou de certa forma para ter mais algum tempo para trabalhar. Utilizámos bem essa pausa, acabámos por, neste momento estamos uma das 4 melhores defesas do campeonato. Estamos também em meio da tabela, neste momento tudo em aberto após 17 jogos. Ainda nos são 30 jogos, portanto faltam-nos 13. Mas estamos naquilo estamos dentro daquilo que são as expectativas do clube e, portanto, o principal seria agora, a médio e longo prazo, continuar a desenvolver aquilo que são os jogadores, desenvolver aquilo que tem sido o novo modelo de jogo, porque temos tentado mudar bastante desde a minha chegada. E pronto, e é assim. Continuamos a trabalhar. Sabemos que o projeto seria de 2, 3 anos para tentar desenvolver a equipa, mas para já sólidos na linha daquilo, em termos de classificativos, sólidos na linha daquilo que temos vindo a fazer, apesar das mudanças que temos vindo a fazer também. O Örebro é também uma equipa que na ida ao mercado, é uma ida ao mercado que não podemos por simplesmente só comprar jogadores, não é? E, portanto temos que aproveitar as janelas de mercado que temos para fazer alguns ajustes. E sabemos que esses ajustes irão demorar algum tempo até chegar exatamente onde queremos, mas para já estamos no bom caminho, já conseguimos melhorar aquilo que tem sido a nossa performance defensiva, algo que é fundamental para consolidar os próximos passos. Muito bem, e era precisamente aí que eu ia focar, a questão do próprio modelo e das ideias base. Como é que caracterizas aquilo que tem sido o vosso modelo e a evolução que tem feito ao longo desta temporada? Eu diria que o nome que tem vindo a construir aqui pelos países nórdicos, na Noruega, ser visto como, diria que por toda a gente, como um treinador ofensivo. Um treinador bastante ofensivo. No Strømsgodset, por exemplo, 2 dos 5 anos fomos o melhor ataque de toda a Noruega, de todos os campeonatos profissionais e semi-profissionais. Fomos o melhor ataque com a equipa B. Houve inclusivamente um ano em que acabámos por marcar 125 golos em todas as provas. Mas neste momento aquilo que tem sido, e portanto essa foi um dos aspectos que fez com que o Örebro também quisesse o meu ingresso no clube, foi o facto de trazer algumas ideias mais atacantes, mais relacionadas com o futebol mais ofensivo, futebol mais positivo, um futebol um pouco mais atrativo. Era isso essencialmente que eles queriam mudar. E aí é para lá que caminhamos, como é óbvio. Mas claro que após olharmos bem para a tabela, olharmos para aquilo que foi a história recente, como tinha dito, de sermos a equipa que mais golos sofreu, a equipa cujo guarda-redes mais defesas teve na liga inteira, deparamos claramente que para termos qualidade de atacar temos em primeiro lugar ser sólidos lá atrás. Temos de ter um processo defensivo que nos permita passar menos tempo a defender,
que nos permita estar menos expostos e que nos permita recuperar a bola em zonas onde consigamos atacar um pouco melhor. Essa tem sido o principal aspecto no qual temos vindo a trabalhar. Temos tido bastante progresso e, claro, aquilo onde temos os olhos colocados é sempre em tentar colocar a equipa um pouco mais ofensiva e a produzir mais ofensivamente, mas para já aquilo que tem sido o principal foco, ou aquilo que foi o principal foco durante as primeiras jornadas foi claramente de ser mais sólidos defensivamente, do que temos conseguido, e portanto agora é continuar a dar passos no sentido de melhorar especialmente o nosso último terço, que é algo onde não temos sido especialmente felizes. Temos tido uma fase de construção que tem sido ok, ainda não está exatamente como gostaríamos, mas tem sido ok. Durante alguns jogos tem sido boa. Temos chegado várias vezes ao último terço. Chegando ao último terço, não temos sido tão eficazes em desbloquear as linhas de 4 e as linhas de 5, muitas vezes acabam por ser linhas de 5 do adversário. Muito bem, e agora falando um pouco, já falámos da questão coletiva, não é? Agora falando um pouco sobre a nível individual, a sensação que me dá é que os campeonatos nórdicos também estão a começar a apostar cada vez mais em jovens jogadores de qualidade. Acho que o futebol de formação também tem vindo a ser trabalhado nesse aspecto. Que jogadores jovens é que tu recomendas na liga em termos individuais? Também é uma área na qual trabalhamos, a área de scouting, e gostaríamos de saber a tua opinião em termos de jovens a seguir esta temporada na Liga Sueca. Claro. Antes de irmos à Liga Sueca, eu aproveitaria para mencionar que estando agora no futebol português, o Noah Holm foi um jogador com o qual também treinei. Ele é avançado do Vitória de Guimarães, foi comprado esta época ao Red Bull Leipzig. Com quem trabalhei na altura no Strømsgodset, acabámos pelo vender ao Red Bull Leipzig, o Leipzig agora ao Guimarães. Começaria por indicar o Noah como um excelente avançado e como alguém que eu julgo que terá um futuro promissor, e espero que consiga ser feliz no Campeonato Português. Julgo que foi uma excelente aposta pelo Vitória de Guimarães. O Noah, que à semelhança, por exemplo, do Haaland, que foi do Molde para o Bayern Munique, para o Borussia Dortmund, são os dois. O Haaland eu creio que é nascido em 2000, era um dos avançados da seleção. O Noah em 2001, são dois dos principais nas suas respectivas seleções nacionais norueguesas. Foram dois dos principais jogadores de ambas as faixas etárias. Portanto, o Haaland já se viu até onde é que chegou. Não quer dizer que o Noah chegue, mas tem um potencial muito semelhante. E diria que tem tudo para se vir a dar bem naquilo que é o futebol português. Foi um jogador que nós tivemos 2 anos no Strømsgodset. Por curiosidade, o pai dele foi treinador principal do Strømsgodset também. Foi alguém com quem eu trabalhei tanto diretamente durante vários anos. Foi ele que sucedeu ao Ronny Deila quando o Ronny Deila foi de treinador principal do Strømsgodset para o Celtic. O David Nilsson que assumiu. O David Nilsson que neste momento está no Aarhus na Liga Dinamarquesa. Mas foi o Noah diria que seria o principal, o primeiro que eu destacaria como jogador que poderá nos próximos anos, e estando em Portugal, um jogador a ter um olho, estar bastante atento ao Noah. Não me surpreendia nada que tivesse um ano como, por exemplo, teve o Taremi este ano, que veio do nada, ninguém conhecia. Claro que o Taremi é um jogador mais maduro, mas que ficou imediatamente no olho de toda a gente que via o futebol. Claro. Portanto, eu não acredito que, sendo jovem, talvez necessite um pouco mais de tempo, mas diria que tem todo o potencial para dar que falar no campeonato português. Dentro daquilo que me perguntaste, Francisco, tanto aqui na Suécia existem vários jogadores jovens e promissores, como também na norueguesa. A Noruega, eu começaria também por destacar que a Noruega, nos últimos anos, tem estado em tudo o que são
tudo o que são as vertentes finais dos campeonatos de Europa e campeonatos do mundo. Tiveram no Campeonato do Mundo do Sub-20, tiveram no Campeonato do Mundo, no Campeonato Europeu de Sub-19, Sub-17, tentaram em tudo aquilo que são as fases finais, tentaram em todas elas, das camadas jovens. E, portanto, isso é comparativamente com aquilo que era há anos antes ou quando cheguei, em 2014, 2015, isso não acontecia. A partir daí tem vindo a acontecer, tem sido uma evolução drástica naquilo que tem sido as seleções jovens da Noruega, principalmente da Noruega. E é muito comum, por exemplo, o Martin Odegaard veio no Strømsgodset, até ele começou a jogar na primeira equipa com 15 anos. O Haaland no Molde começou a jogar, creio que com 16 anos também. Portanto, são jogadores que têm um estímulo, começam a jogar com séniores e têm qualidade para o fazer, têm um estímulo de jogar num nível competitivo bastante alto, numa idade bastante, quando ainda são bastante novos, e portanto isso faz com que o crescimento deles, desde que seja um processo bem feito, e tem sido bem feito na Noruega, na maior parte dos clubes, faz com que a evolução dos jogadores se encontrem disponíveis para dar o próximo passo e para evoluírem bastante naquilo durante estes anos de 16, 17, 18 anos, acabam por amadurecer bastante e cada vez que saem para fora acabam por conseguir pegar destaque. E portanto tem sido um mercado que tem sido cada vez mais visível eu diria que Bundesliga tem sido tanto a Alemanha como Holanda têm sido países que têm utilizado o mercado norueguês com bastante regularidade. O mercado sueco não é assim tão diferente. Diria que não existem tantos jogadores jovens como nos campeonatos noruegueses, mas também existem bastantes. E existem vários jogadores que difícil destacar mas existem jogadores no Malmo. Um deles foi vendido já, o Prika, que foi vendido para a Dinamarca, para Odense, e diria que será um bom jogador. Existem vários jogadores no AIK que estão a jogar também numa idade muito, muito jovem. Bilal, um dos jogadores que joga na frente, pode jogar em várias posições. E portanto diria que difícil destacar muitos mais, mas existem vários jogadores. Nós temos também alguns que esperamos que nos próximos anos consigam também dar o passo. Temos um Dennis Kolander que tem feito um excelente campeonato, nascido em 2002. Temos o Hussein Ali, que veio do Malmo e também nascido em 2002, tem estado regulares na seleção sueca. Diria que esses dois jogadores daquilo que é o Örebro, diria que são jogadores que têm condições para chegar a um patamar mais alto. Jack Lona foi um jogador que tivemos emprestado durante parte deste ano e que está no Amiens da Liga Francesa. Eles desceram este ano, estão no segundo escalão neste momento. Ele foi comprado quando a equipa estava no primeiro escalão. Vamos ver se sai ou não da equipa, mas é um jogador bastante rápido, avançado, criativo, pode jogar tanto a extremo esquerdo como a ponta de lança. Ele fez alguns jogos connosco antes de regressar agora novamente ao Amiens. Diria que é um jogador também a ter em conta. E é isso, Francisco. Existem bastantes. Diria que são mercados atrativos. São mercados atrativos. Cada vez mais atrativos para aquilo que é a Europa do futebol. Sem dúvida, e era isso que eu estava a dizer. Temos quem assiste de fora, tem visto que existe um crescimento
nesta área, e era precisamente aí também que eu ia perguntar, ou seja, como é que se trabalha no futebol de formação hoje em dia, e o que é que destacas para que se justifique este crescimento? Já falaste aqui de alguns aspectos, de os miúdos mais jovens que têm qualidade acabam por subir muito rapidamente e estarem inseridos num contexto competitivo mais estimulante para o crescimento deles, mas em termos de formação, como tu referiste, a Noruega tem estado em várias fases finais de competições de seleções jovens, mas em termos de trabalho de base, de formação, como é que se tem dado este desenvolvimento, este crescimento? Olha, deixa-me só dizer-te mais uma coisa, Francisco. A tua pergunta há pouco, quando me perguntaste alguns nomes, acabou por me apanhar um pouco de surpresa aqui na Liga Sueca, e eu acabei por não te dizer 3 daqueles que eu julgo que são os principais. Agora, enquanto estavas a falar, ocorreu-me ressalvar 2 deles do Elfsborg, que está a fazer uma época fantástica. Um deles, Jesper Karlsson, joga como extremo, está como extremo direito. Excelente jogador. Sairá, diria que a muito curto prazo. Outro jogador do Elfsborg também, Simon Olsson, número 10. Pode jogar. Já destacámos no nosso site, exatamente. Já? Ok, excelente jogador, muito bom a pressionar, bom jogador, bom breakthrough pass, consegue abrir a área bem, consegue desbloquear linhas de 5, linhas de 4 não há problema nenhum, linhas de 5 ou linhas de 6 não existe problema nenhum para ele para desbloquear, remata bem de fora, é um playmaker muito, muito bom. Diria que esses 2 jogadores são jogadores que irão sair, diria que a próxima época não irão fazer na Allsvenskan, não irão fazer cá, ou durante o próximo ano e meio irão com certeza sair, porque tem pegado um destaque excelente. E depois existe outro jogador que esse ainda me parece que será o melhor de todos do campeonato, que é o Bergman Johansson, do Norrköping. Um miúdo que eu creio que é nascido em 2003, bastante jovem, é islandês, joga como médio, pode jogar como médio centro, número 8, como joga a extremo. É um jogador inteligentíssimo, é um jogador que pega no jogo da equipa do Norrköping, que é uma equipa contra quem nós iremos jogar hoje, mais tarde. E é um jogador excelente. Tem tudo para ser um jogador enorme. Vocês que gostam de analisar alguns jogadores, eu diria que Bergman Johansson seria um para manter debaixo do olho, Francisco. Ok, vamos tomar a sugestão. Os outros 2 eu já conheço, o Simon Olsson e o Karlsson, que são de facto jogadores também acima da média, até porque nós também já tivemos aqui algumas formações com o Nuno de Almeida, que estava como treinador adjunto e como chief scout do Elfsborg, então também temos esta ligação e conhecemos bem a realidade, ou relativamente bem. Voltando então à questão do futebol de formação, o que é que nos podes dizer sobre como é que se tem dado este crescimento nos últimos anos do futebol de formação? Não, eu diria que tem sido bastante visível e nasce um pouco também pela necessidade de serem mercados onde tens que exportar, e então acaba por ser uma porta fácil de tentar fazer algum dinheiro com o mercado de transferências, não podendo competir diretamente com os outros clubes europeus, acaba por ser essa a forma de gerar alguma receita e de garantir que te mantens competitivo, até porque a ideia por exemplo, do Malmö é sempre uma equipa que tenta, ano após ano, dar passos na Europa e tentar próximos. Este ano eu julgo que eles perderam na Liga Europa, nos oitavos de final com o Wolfsburgo, não sei se nos oitavos, nos 16 avos, mas acho que foram eliminados pelo Wolfsburgo, e portanto existe sempre essa necessidade de, apesar de, comparativamente com aquilo que é as outras equipas suecas, por exemplo, terem um budget bastante superior quando vão, comparativamente com aquilo que são as outras equipas que têm que enfrentar na Europa, a solução que têm é tentar vender alguns jogadores, tentar fazer alguma receita por essa via para tentar esbater o gap que eventualmente existe. E o Malmö é um exemplo. Existem todas as outras equipas que estão neste mercado, neste patamar, acabam
por ter uma visão semelhante, e esse é o principal motivo pelo qual tem vindo a desenvolver bastante e tem sido utilizado bastante jogadores jovens nos mercados nórdicos. Acaba por ser bastante atrativo e acabam por, tanto na Noruega como na Suécia, bastante jovens acabam por sair por quantias bastante avultadas, o que lhe permite aos clubes continuar a reinvestir e continuar a tentar essa progressão de crescer em termos de budget e crescer em termos competitivos. Claro. E tu acreditas que nos últimos anos, pela experiência que tens aí, achas que o aspecto físico tem perdido preponderância face ao que acontecia há alguns anos atrás e que hoje a componente mais tática e técnica do jogo tem vindo a ganhar no contexto dos campeonatos nórdicos? Claramente. Isso, sem dúvida nenhuma. Aliás, o meu primeiro ano na Noruega, eu diria que foi um choque em termos de adaptação à realidade. Foi uma adaptação que depois teve que ser também rápida, mas um futebol completamente diferente daquilo que estava habituado, daquilo que estava à espera. Bastante mais físico, onde as bolas paradas, uma preponderância imensa, bastante verticais na forma como atacam. O jogo parecia, a sensação que eu tinha quando cheguei à Noruega é que o jogo estava permanentemente desorganizado, estava permanentemente em transição, ou em transição ofensiva ou em transição defensiva. Os momentos estabelecidos de ataque ou de defesa duravam muito pouco tempo. Uma agressão e uma componente física bastante presente, tanto em pressão como na forma como tinham a bola, de não manter a bola durante muito tempo, tentar fazer a bola chegar à área de qualquer maneira, pressionar bastante a linha defensiva adversária com bolas a penetrar nas costas, a procurar as costas. Muito pouco jogo entre linhas, muito pouco jogo apoiado, muito pouco médios no jogo, o jogo a passar por cima dos médios constantemente. E isso foi algo que mudou bastante. Diria que 2014, nos próximos 2-3 anos de passagem na Noruega, foi algo que começou a mudar bastante e existem cada vez mais também outros treinadores portugueses, outros treinadores espanhóis, outros treinadores com outros backgrounds que têm também chegado a este tipo de mercado e que têm ajudado a mudar um pouco aquilo que era a visão que se tinha do futebol. E depois, como digo, por exemplo, na Noruega, a inclusão de selecionadores nacionais de grande nível, eu diria que hoje as seleções nacionais norueguesas, especialmente, têm treinadores de grande nível. O Luís Pimenta acaba por chegar agora, foi contratado agora há pouco tempo para a seleção do Sub-19 e é mais um exemplo. E antes do Luís Pimenta estavam treinadores, sendo noruegueses, mas que de grande qualidade e com uma visão completamente diferente daquilo que era esta visão que eu te ofereci quando cá cheguei. E, portanto, tem sido um conjunto de gente que tem ajudado a mudar bastante aquilo que é o futebol e a qualidade do futebol praticado. E esse é um dos motivos pelos quais as seleções norueguesas, por exemplo, estão em tudo o que tem sido as fases finais das camadas jovens. E é um dos motivos pelos quais o desenvolvimento de vários jogadores tem sido notável e exportam cada vez mais os jogadores jovens para a Europa. É por isso que também tem se tornado cada vez mais atrativo este mercado. E claro. Na Suécia, apenas chegando agora, diria que em termos culturais, um tipo de futebol diferente daquele que eu te acabei de descrever quando cheguei à Noruega. Um futebol mais europeizado, o futebol sueco, um futebol mais técnico na sua cultura, um futebol onde se joga mais apoiado, por exemplo. Existem várias equipas que competem pela posse de bola, tanto na primeira como na segunda liga. Tenho tido a oportunidade de ver também alguns jogos da segunda liga sueca e existe uma tendência clara, uma intenção clara para manter a bola. Claro, uma tendência clara para tentar ter diferentes opções na fase de construção de jogo. Aliás, uma das principais dinâmicas que, na verdade, acabam por quase todas as equipas ter na fase de construção é tentar, tanto equipas que jogam com três defesas ou que jogam com uma linha de 4,
acabam por tentar estabelecer sempre com uma linha de 3 na fase de construção, numa tentativa de ter vantagem numérica para começar a construir. Quase todas as equipas fazem isso. Quase todas as equipas têm a intenção de jogar, e jogar não só pelos corredores externos, como na Noruega acontecia muito há uns tempos atrás, mas por ter um bom corredor central. A equipa do Norrköping, por exemplo, é uma equipa onde claramente faz isso com bastante qualidade. O Elfsborg é uma equipa um pouco mais de corredor externo, mas também utiliza bastante bem numa primeira fase aquilo que são os médios, e isso tudo faz com que existam, claro, mais os jogadores com qualidade chamados a intervir no jogo, passam mais tempo na bola e conseguem claramente destacar-se mais, o que torna cada vez mais apetecível este tipo de mercado. Mas sim, diria que Suécia, comparativamente com a Noruega, de qualquer forma, mais técnico, mais futebol apoiado, apesar da Noruega ter vindo a dar excelente espaço em termos de qualidade de jogo, mas digo a qualidade de jogo superior ainda na Suécia, e diria que jogadores que jogam atualmente na primeira liga sueca, nas melhores equipas, são jogadores que conseguem perfeitamente dominar o centro de jogo, conseguem viver bem no corredor central, conseguem jogar sob pressão, e portanto são jogadores cada vez mais europeizados, diria eu, completamente prontos para ligas com maior nível competitivo. Exatamente, e falando disso agora também, perceber como é que tu, de certa forma já o fizeste, mas como é que caracterizas em traços gerais estes campeonatos nórdicos e como é que podes vender, por assim dizer, às pessoas que não acompanham os campeonatos nórdicos para o fazerem? Como é que podes promover, e especialmente agora a Liga Suécia? Eu diria que, para já, a principal questão é que existe cada vez mais, os scouts estão virados para cá, e existe muita observação daquilo que são os jogadores suecos, os jogadores nórdicos. Eu diria que Noruega, Suécia, a Dinamarca já de qualquer forma um pouco mais europeizada também, mas 3 mercados bastante apetecíveis e que exportam bastante, ano após ano, acabam por exportar bastantes jogadores para o resto da Europa. O que é que eu poderia dizer mais relativamente a este tipo de como vender? É exatamente isso, é um jogo cada vez mais técnico, onde existe cada vez mais preocupação pelo futebol positivo, jogar de forma atrativa, criação de hipóteses de golo, chegar ao último terço de forma apoiada, tem sido uma preocupação, eu diria que de todas as equipas que estão, se olhar rapidamente para aquilo que é a tabela, eu diria que a grande maioria, eu diria que 75%, 80% talvez das equipas são equipas que tentam construir. Existem, claro, há sempre algumas exceções, mas eu diria que, aqui para a tabela, eu diria que até existem pelo menos umas 12 equipas que são equipas que jogam tentam jogar um futebol bastante positivo. E isso, portanto, claro que coloca sempre mais algum valor nos jogadores que estás a utilizar. Coloca os jogadores em evidência e acabas por os colocar em evidência e mostrar se eles são ou não são capazes de lidar bem com pressão, de lidar com a bola, de criar, etc. E, portanto, isto tudo este tipo de futebol associado ao facto de jogarem em idades bastante novas, de existirem vários jogadores de idades bastante jovens a serem capazes de ter oportunidade para jogar numa primeira liga, jogando-se um futebol que é cada vez mais a preocupação de ser um futebol positivo, faz com certeza com que acabes por ter uma evolução, uma boa evolução, uma boa perspectiva de evolução, e é por isso também que cada vez mais se olham para estes mercados. Que, para além disso, são mercados que, comparativamente com o facto de buscar ou tentar comprar alguém, um jogador espanhol, no campeonato espanhol, no campeonato português, etc., são em termos de valores mais baixos e que começam a ter bastante qualidade. Claro que não tem qualidade de uma liga portuguesa ou de um jogador português, como é óbvio, mas começa a ter cada vez mais e começa a ser cada vez mais atrativo por essa via, pelo facto de
cada vez mais futebol positivo e cada vez mais também darem-se claras hipóteses a jogadores mais jovens. Claro. E falámos aqui já do crescimento acentuado dos campeonatos nórdicos, mas o que é que está a faltar para que, neste caso, os grandes clubes da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, que se consigam aproximar das ligas de topo, ou dos clubes de topo a nível europeu, ou pelo menos uma segunda linha, por exemplo, na Liga Europa? Não, claramente. Não, eu diria que falta a capacidade, nesse sentido, falta a capacidade de retenção de alguns dos talentos que cá têm, até porque talentos produzidos e que chega a um certo ponto em que acabas por não poder renunciar. Quando colocam as verbas que têm colocado na mesa, acabam por não poder renunciar, acabas por ter que vender os teus melhores jogadores e, portanto, é difícil manter aqueles teus melhores jogadores durante muito tempo. O Malmo tem sido aquilo que é a principal, eu diria, o mal do contexto nórdico. O Malmo, talvez a melhor equipa, o Malmo, o FC Copenhaga e o Midtjylland, 2 deles na Dinamarca, 1 deles na Suécia, seriam as 3 equipas que mais próximas estão de competir na Europa. O Copenhaga tem estado na Liga dos Campeões, há uns anos atrás jogou na fase de grupos, jogou com o Porto, se não estou em erro. Conseguiu acumular alguns pontos, portanto eu diria que esse gap está-se a esbater um pouco mais. Agora, claro que ainda faltam tomar alguns passos, mas o principal é mesmo esse: os jogadores que se destacam neste tipo de realidades acabam sempre por ser comprados, acabam sempre por rapidamente avançarem para outras realidades. E isso é aquilo que falta. É difícil manter um jogador que se evidencia, é difícil manter-se durante muito tempo. Por exemplo, o exemplo do Elfsborg que tínhamos falado há pouco, do Simon Olsson ou do Jesper Karlsson. É muito difícil que uma equipa como o Elfsborg, por muito que tenha vindo a crescer e que tenha estado a fazer um campeonato excelente, neste momento estão em segundo lugar. Quando eles são uma equipa também que supostamente para estar na meio da tabela ou um pouco mais acima, diria que uma equipa de 7º, 6º lugar, neste momento estão em segundo. Faz muito com base nestes 2 jogadores. Estes 2 jogadores têm sido excelentes para eles, mas são jogadores que claramente, chegando ao final da época, se não antes, são jogadores que mais cedo ou mais tarde, e diria que mais cedo, irão aparecer clubes que irão bater à porta e que não temos capacidade de retenção. Deixa-me só destacar-te uma coisa, Francisco. Vocês Força. que gostam sempre e surpreendeu-me o facto de teres-me dito que já conhecias tanto o Jesper Karlsson como o Simon Olsson. O que revela que vocês fazem um trabalho bastante abrangente e bom, excelente trabalho. Estes 2 são 2 jogadores que há a assinalar. Eu diria que existe mais uma equipa que ainda não se tem falado muito e que eu diria que tem vindo a fazer um sucesso muito grande na Noruega e que poderá, se as coisas lhe correrem bem, se continuarem como estão, que é o Bodø Glimt. É uma equipa do norte da Noruega. Eles têm estado a fazer um campeonato excelente. No ano passado fizeram um campeonato excelente, acabaram por perder para o Molde. Ficaram em segundo lugar. Neste momento eu acho que estão em primeiro lugar. Os primeiros 10 jogos foram 10 vitórias e foram vitórias do tipo 5-0, 6-1, 4, completamente um festival ofensivo. Um tipo de 4-3-3, mas com números muito, muito ofensivos. Uma boa qualidade de criação, mas a quantidade de criação de hipóteses de golo é grande jogo após jogo, e é recorrente. No ano passado venderam para o AZ Alkmaar o Ocon Evian, que foi um dos jogadores mais jovens, também um jogador jovem, extremo esquerdo, podia jogar extremo esquerdo como número 8. Saiu, foi colmatada a sua ausência pelo Jens Petter Auge, que também jovem, também formado no Bodø Glimt, e continuou. No ano passado estavam quase para ser campeões e neste momento estão em primeiro lugar com 7 pontos a mais do que o segundo lugar. E, portanto, têm sido jogadores, têm entrado outros, têm sido jogadores jovens, têm sido vendidos, têm entrado outros e parece-me que estão bastante sólidos. Jogo após jogo, não é coincidência nenhuma que ganhem. E, portanto, eu diria que poderá ser uma equipa que poderá vir a dar que falar no curto prazo. E poderá começar da qual poderão vir bastantes bons jogadores,
tem vindo a vender alguns jogadores, mas que também, com a possível entrada na Liga Europa, deixa ver até onde é que chega, até porque pode ser uma agradável surpresa. Eu julgo que eles nos playoffs, Sem dúvida. jogaram há alguns dias atrás, e acho que o primeiro jogo que ganharam de playoff também de acesso à Liga Europa foi também de 6-1 ou 5-1, qualquer coisa do género. Portanto, sem dúvida é um projeto muito, muito atrativo. Ainda não tivemos a oportunidade de nos acompanhar, mas reparámos que o ano passado fizeram uma boa temporada, e como estavas a dizer, a questão de contratam também muitos jovens e acabam por valorizar os jovens, e isso já tínhamos reparado, mas ainda não analisamos em detalhe. Só um detalhe para adicionar ao Bodo Glimt, que no ano passado, por exemplo, na Noruega, os 3 candidatos a jogador jovem do ano foram 3 jogadores do Bodo Glimt. Um lateral esquerdo, Björkman, muito bom. O Okonevian, que foi consequentemente o melhor jogador da Liga e o melhor jogador jovem, e o Patrick Berg, número 6, muito bom jogador. Ok. Agradecemos também as sugestões. Vamos entrar aqui nas 2 perguntas finais. Eu gostava de perguntar para ti qual é que é a tua importância sobre o trabalho na área da análise da equipa. E se acreditas que se existe um foco muito grande na parte estratégica daquilo que o adversário pode dar, e se vocês trabalham muito em função disto, ou preocupam-se mais com aquilo que são as vossas ideias e modelo de jogo, e também perceber para ti qual é que é a importância da área do scouting. Esta pergunta que me faz é uma pergunta de como é que eu vejo, não de como é que é visto na Suécia, verdade? Sim, na tua opinião, sim. Ok. Não, claramente não. Eu diria que a vertente estratégica é uma vertente também bastante importante. Mais importante, claro, é ter uma identidade bem definida e ter um modelo de jogo muito bem definido, onde toda a gente consiga ter uma ideia comum nos diferentes momentos de jogo. Eu diria que isso é amplamente aceito pela grande maioria dos treinadores, e na minha opinião é também o mais importante, é ter uma identidade muito bem definida, uma identidade de jogo muito bem definida. Depois existem sempre, dependendo daquilo que é a tua posição na tabela, existe a vertente estratégica, é sempre importante, e é mais importante quanto uma equipa, por exemplo, como nós, que é uma equipa de meio da tabela. Temos todas as hipóteses de competir, seja contra qualquer equipa, tanto com as primeiros lugar como as que estão lá um pouco mais abaixo. É sempre um jogo competitivo, é um jogo que nunca acaba por ser resolvido por diferença de 3, 4 golos, é um jogo que acaba por ser resolvido por uma diferença de 1, 2 golos, e portanto essa vertente estratégica, apesar de termos de ter uma identidade de jogo muito bem definida, e porque isso temos obrigatoriamente que ter, e temos, Claro. Agora é sempre muito importante dar atenção aos detalhes, àquilo que são as principais dinâmicas da equipa adversária. Questões como, por exemplo, de perceberes exatamente como é que a equipa adversária consegue gerir os diferentes momentos de jogo. E por diferentes momentos de jogo, neste momento eu referia-me aos diferentes... por exemplo, nos últimos 15 minutos, como é que, se tiverem a perder, como é que eles atacam, como é que eles tentam reverter isso, porque normalmente acabam por utilizar as mesmas soluções recorrentemente. Como é que tu podes contra-atacar essas soluções se estiveres à frente nos últimos minutos para conseguir matar o jogo num 2-0, por exemplo? Como é que consegues gerir com essas diferentes dinâmicas que as equipas estão habituadas a recorrer? Isso é extremamente importante em termos estratégicos, com os diferentes com o relógio de jogo, como é que eles costumam entrar no jogo, como é que costumam finalizar o jogo, se estiverem a defender, se estiverem a atacar, que tipo de substituições é que utilizam. Isso para te preparar também aquilo que é a composição do teu banco, as hipóteses para as quais que jogadores levas já a pensar, especialmente numa fase como esta, onde nós temos 5 substituições, podemos fazer 5 substituições. Podendo fazer 5 substituições, essa vertente estratégica cada vez é ainda mais importante. Perceber que tens 5 oportunidades para mexer no jogo e para o fazer balançar mais a teu favor. Portanto, eu diria que é fundamental perceber quais dentro da identidade de jogo da equipa adversária também, perceber quais as dinâmicas que eles utilizam como planos B na tentativa de alterar ou manter o resultado. E consoante isso, para ti saberes como contra-atacar essas soluções, como tirares partido disso, eu diria que é extremamente importante.
E, mais uma vez, em jogos que são balanceados, em jogos que são de 1-0, onde ganhas por um, onde perdes por um, diria que essa vertente é extremamente importante. Claro, mais uma vez, realçar que sem teres uma identidade forte não vais a lado nenhum, mas especialmente nesta fase e com as tais 5 substituições, é importantíssimo teres a atenção à vertente estratégica. Sem dúvida. E em relação ao scouting, como é que tens visto o crescimento e a tua opinião sobre esta área aí nos campeonatos nórdicos? O scouting, eu diria que tanto nos campeonatos nórdicos como nos restantes tem havido um crescimento enorme. Tem havido um crescimento enorme e todas as equipas que se prezem boas equipas, todas as equipas que não queiram perder o comboio, são equipas que têm obrigatoriamente de dedicar bastante àquilo que é a observação. A observação, já falámos de observação em termos de equipas, mas a observação de jogadores. Claro. Saber procurar jogadores, ter um controle de diferentes campeonatos é fundamental, porque existem vários jogadores que acabam por sair, como o exemplo do Braut Haaland, que acaba por sair para a Áustria, acaba por sair para o Dortmund e tem sido um jogador que tem dominado, tem sido o melhor, ou durante muito tempo o melhor marcador na Liga dos Campeões. Portanto, é fundamental seres capaz de identificar de uma forma precoce, de uma forma mais à frente do que os teus adversários, este tipo de jogadores. Sem dúvida. Clubes que não... Eu diria que qualquer clube que se preze, qualquer clube que queira andar na vanguarda é um clube que dedica obrigatoriamente, e tem que dedicar obrigatoriamente, cada vez mais do seu budget àquilo que é a observação. Sem dúvida. Vítor, última questão. Gostávamos de perguntar, neste caso, já estás há vários anos aí na Escandinávia, quais é que são as tuas expectativas para o teu futuro? Ainda és um treinador jovem, com 32 anos, mas quais é que são os teus sonhos e o que é que esperas alcançar nos próximos anos? Não, os objetivos, como qualquer jovem treinador e jovem ambicioso, seria, como é óbvio, treinar numa das principais 3 ligas europeias, e como treinador principal, não como treinador adjunto ou como analista, mas como treinador principal, que é isso que me toca, pelo menos a mim, mais. Agora, como é óbvio, existe uma escada pela qual teremos que passar, existe um conjunto de experiências pelos quais temos que vir a passar, e para já neste momento, esse seria a longo prazo, seria chegar a esse patamar. Antes de lá chegar, como é óbvio, neste momento é onde tenho a maior parte do meu nome, será aqui nos países nórdicos, especialmente na Noruega, cada vez mais na Suécia. A vinda para a Suécia foi também uma vinda com a intenção de expandir aquilo que é o meu mercado, no qual sou mais conhecido. Imediatamente para um país vizinho, aumentas aquilo que é o teu mercado, o que te traz mais vantagens. Trabalhar numa liga, numa boa liga. A Liga Sueca é uma boa liga. E portanto eu diria que neste momento continuar a trabalhar por aqui, continuar a trilhar o meu caminho aqui pelo norte da Europa, e chegar a médio prazo, chegar como treinador principal a uma primeira de uma primeira liga, tanto na Noruega como na Noruega, Suécia e Dinamarca. Seria a médio prazo o principal objetivo. E depois a partir daí, conseguindo quebrar essa barreira, tens claramente outras portas que se começam a abrir. Mas como disseste, é sempre algo que se tem que, sendo-se um treinador jovem, é algo um processo pelo qual tens que passar, e que, demonstrando qualidade ano após ano, diria que mais cedo ou mais tarde boas oportunidades surgirão à tua porta, e depois depende de ti, claro, conseguir agarrá-las e continuar a progredir. Claro, e esperemos que consigas alcançar isso e continues a elevar o bom nome de Portugal aí em terras nórdicas, e a fazer o excelente trabalho que tens vindo a fazer num percurso muito interessante, e estaremos aqui para acompanhar. Vítor, muito obrigado pela tua presença aqui no Scout Talks da ProScouts. Foi um gosto enorme ter esta conversa contigo, e desejamos-te um resto de uma excelente temporada. Francisco, muito obrigado, e um grande abraço para todos vocês, e desejar-vos as maiores felicidades para aquilo que é o vosso futuro. Vocês têm feito um trabalho excelente, tal como comecei por dizer no início da nossa conversa,
e dar-vos uma palavra de força, porque realmente têm vindo a produzir conteúdos de elevadíssima qualidade e continuem no bom caminho em questão, e porque é excelente para todos nós, treinadores, também continuamos a acompanhar e temos vindo a acompanhar não só aquilo que vocês produzem com as entrevistas com os treinadores que têm vindo a falar, como também alguns dos vídeos que vocês colocam a mostrar alguns dos jogadores e portanto tem sido excelente aquilo que vocês têm vindo a fazer, portanto para nós continuamos a acompanhar, portanto muito boa sorte para o vosso futuro também e continuem um excelente trabalho que têm vindo a fazer. Muito obrigado, Vítor. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!